Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de matemática, aqui nossa aula de número 19. Nessa aula eu vou fazer a resolução de questões sobre a função exponencial. A função exponencial foi abordada nas aulas 17 e 18 e as questões que eu vou resolver aqui são referentes ao capítulo 5 do nosso livro. Então, para começar, já que eu vou resolver algumas questões ligadas à equação exponencial, eu vou revisar o que seria essa equação exponencial e também o método para resolvê-las. Então, a equação exponencial é toda equação que apresenta incógnita no expoente. Um exemplo para uma equação exponencial é o 2 elevado a x igual a 32. E o método de resolução de uma equação exponencial ele é chamado de redução a uma base comum. Aqui eu tenho como seria feita essa redução a uma base comum. Eu tenho duas potências de mesma base A e expoentes B e C. A única forma dessas duas potências serem iguais, já que as bases são iguais, é o B ser igual ao C. E é justamente essa redução a uma base comum, de estar igualando os expoentes, que nós vamos usar para resolver as equações exponenciais. Nessa notação, o zero ele tem que ser menor que A e A tem que ser diferente de 1. Então, não dá para essa base aqui ser negativa, certo? Já que zero é menor que ela. E também não dá para essa base ser igual a 1. Eu também vou estar resolvendo inequações exponenciais. E aqui eu vou revisar o método para estar resolvendo. Então, para resolver uma inequação exponencial, usamos o método da redução a uma base comum, que eu mostrei anteriormente, e fazemos as seguintes considerações. Quando a base da potência for maior que 1, né, o A é o símbolo que eu estou usando para a base. Quando o A for maior que 1, mantém-se o sinal da inequação para os expoentes. Como é que isso fica? Eu tenho aqui o A elevado a B maior ou igual a elevado a C. Eu tenho minha inequação. O que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que o expoente B é maior ou igual ao C, mas para o A maior que 1, se esse A for maior que 1. Outra situação possível é se eu tiver A elevado a B menor ou igual a A elevado a C. Então, eu vou dizer que o expoente B é menor ou igual ao expoente C, certo? E essa situação aqui com B e C, números reais. A outra consideração que eu tenho que fazer é quando a base das potências for um número entre 0 e 1. Então, está aqui, ó, 0 é menor que A e A é menor que 1. Nesse caso, inverte-se o sinal da inequação para os expoentes. Então, veja, eu tenho A elevado a B maior ou igual a A elevado a C. Então, eu vou trabalhar só com os expoentes, mas veja que eu inverti o sinal da desigualdade. Aqui é maior ou igual, aqui ficou menor ou igual. Outra possibilidade é se eu tiver A elevado a B menor ou igual a A elevado a C. Eu também vou trabalhar com os expoentes, já que as bases são iguais, mas aqui eu inverti o sinal da desigualdade. No lugar de menor ou igual, eu coloquei maior ou igual. E também aqui temos que considerar B e C números reais. Bom, revisado os métodos de resolução de equações e inequações exponenciais, vamos às questões. A primeira questão que eu vou resolver aqui com vocês é uma questão de equação exponencial. Ela é a primeira questão, item D, da página 9 do nosso livro. Essa questão ela pede para resolver a seguinte equação: 0,2 elevado a x igual a 625. Então, ele quer que seja descoberto o valor de x. Então, para estar resolvendo essa questão, está chegando na resolução, primeiro eu fatorei o 625 usando o número 5 para gerar um número de base 5 no lugar do 625. Eu estou fazendo isso na busca de igualar as bases, tanto do primeiro membro como do segundo membro da minha equação. Então, eu já vou reescrever aqui, e no lugar de 625, eu coloquei 5 elevado a 4. Através da fatoração, eu percebi que 625 é igual a 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é o próprio 5 elevado a 4. Eu também percebi que 0,2 é um número decimal que é igual a
1 sobre 5 na forma fracionária, certo? Então, eu substituí aqui no lugar de 0,2, 1 sobre 5. Vou fazer mais um ajustezinho. Eu vou inverter o número 5, certo? E para fazer a inversão, eu troquei o sinal do expoente. Aqui ficou menos 4. E veja que agora eu tenho os dois lados da minha equação com a mesma base. Eu tenho a base 1 sobre 5 dos dois lados. Quando isso acontece, a gente já pode trabalhar com os expoentes. Então, aí eu posso afirmar que x é igual a menos 4. Então, eu tenho aí como solução o menos 4, certo? Então, foi uma forma de estar resolvendo essa equação exponencial. Vamos para a próxima questão. Essa questão é a questão de número 4 da página de número 10. Ela pede para determinar, né, o intervalo ao qual pertence a solução da seguinte equação. Então, a equação é 0,5 elevado a 2x igual a 0,25 elevado a 2, aí entre parênteses, né, vezes, entre parênteses, 1 menos x. Então, para estar resolvendo, eu vou pensar no mesmo raciocínio da questão anterior. Eu vou igualar as bases no primeiro e no segundo membro da minha equação. Então, aqui no lugar de 0,25, eu coloquei 0,5 ao quadrado. Se eu resolver 0,5 ao quadrado, eu tenho justamente 0,25, certo? Outra coisa que eu fiz é que eu conservei aqui a base e multipliquei os expoentes, já que aqui é uma potência de potência. E aí, usando a propriedade, eu conservei aqui o 0,5 e multipliquei 2 por 2, certo? Encontrei essa nova expressão, essa nova forma aqui para a minha equação. Agora que as bases são iguais, eu tenho 0,5 de um lado e 0,5 do outro, eu vou igualar os expoentes. Então, ficou 2x igual a 4 vezes 1 menos x. Resolvendo essa nova equação, né, multiplicando aqui o 4 por 1 e o 4 pelo menos x, eu tenho 4 menos 4x. E aí, passando esse menos 4 aqui para o lado esquerdo da minha equação, eu fiquei com 2x mais 4x igual a 4. 2x mais 4x, 6x. E o 6 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, eu encontrei aí o valor de x. Eu também simplifiquei, né? Simplifiquei por 2, 4 sextos, ficou 2 terços. Aí a questão pergunta, determine o intervalo ao qual pertence a solução da seguinte equação. Então, 2 terços é um número que está entre 0 e 1. Portanto, o intervalo ao qual pertence a solução é o intervalo da letra A, né? O aberto em 0, A aberto em 1. Vamos para a próxima questão. Essa questão é de número 5 da página 10. Ela diz, se m sobre n é a fração irredutível, que é a solução da equação exponencial 9 elevado a x menos 9 elevado a x menos 1 igual a 1944, então m menos n é igual a, então tem aqui os itens, né? Igual a quanto? Então, para estar resolvendo, eu vou pensar na mesma ideia, está igualando as minhas bases, tanto do lado esquerdo como do lado direito da minha equação. Então, a primeira coisa que eu fiz foi no lugar de menos 9 elevado a x menos 1, escrever menos 9x vezes 9 elevado a menos 1, certo? E vocês podem perceber, usando a propriedade das potências, que esse novo termo aqui que eu gerei, ele é igual ao anterior. Porque para resolver esse produto, você deve conservar a base e somar os expoentes. Então, você teria aqui, conservando a base, o 9, somando os expoentes, x menos 1. Então, o que eu reescrevi aqui representa a mesma quantidade de menos 9 elevado a x menos 1, certo? Bom, coloquei o 9 elevado a x em evidência. Então, ficou 9 elevado a x vezes 1, que dá esse termo, menos 9 elevado a menos 1, que daria esse outro aqui, igual a 1944, certo? Esse elevado a menos 1 indica a inversão, então eu inverti aqui o número, 1 sobre 9. Vou resolver essa subtração, certo? Com o denominador 9,
Fiz aqui a subtração entre frações e encontrei 9x vezes 8 sobre 9 igual a 1944. Esse 8x eu passei por outro lado da igualdade, então o 9 que está dividindo passou multiplicando e o 8 que está multiplicando passou dividindo. Eu fiz a divisão de 1944 por 8, deu 243 e aqui ficou 9 vezes 243 e do lado esquerdo 9 elevado a x. Agora eu vou tentar colocar tudo na mesma base. A base escolhida por mim foi a base 3. Então, 9 ficou 3 elevado a 2. E aqui não esquecendo do x. Esse 9 também ficou 3 elevado a 2. E esse 243 ficou 3 elevado a 5. Então, vocês podem verificar através da fatoração que 243 é igual a 3 elevado à quinta potência. Aqui eu usei a propriedade da potência. Você vê a base, somei os expoentes. Aqui eu também usei outra propriedade da potência, né? Conservei a base e multipliquei os expoentes. Agora que eu tenho bases iguais, eu posso estar trabalhando apenas com os expoentes. E aí eu fiquei com 2x igual a 7. Passando o 2 para o lado direito, eu encontro que x é igual a 7 sobre 2. Lá no início ele disse que a solução era m sobre n. Então eu coloquei aqui que m sobre n é igual a 7 sobre 2. E o que ele está pedindo? Ele está pedindo quanto vale m menos n. Então, se o m é 7 e o n é 2, m menos n vale 5. Então, m menos n seria igual à letra B, 5. Certo? Estaria resolvendo aí minha questão de número 5. Vamos para a próxima. Essa próxima questão ela vai abordar a inequação exponencial. A questão de número 12, o item A da página 14. Essa questão pede para resolver a inequação, né, 1 sobre 5 elevado a x maior que 1 sobre 25 elevado a 2, né, ao quadrado. Então, para estar resolvendo essa questão, eu vou igualar as bases, né, fazer a redução a uma base comum. Então, no lugar de 25, eu já substituí aqui 5 elevado a 2. Certo? Buscando aqui deixar as bases iguais. Eu peguei esse 2 e multipliquei por esse 2, certo? Conservei a base e multipliquei os expoentes. É potência de potência. Então, deu 4. Esse 4 aqui não altera o valor do numerador, né? Já que 1 elevado a 2 dá 1 e 1 elevado a 4 também vai dar 1, certo? Então, esse 4 aqui altera apenas o valor que está no denominador. E aí eu fiquei com 1 sobre 5 elevado a x maior que 1 sobre 5 elevado a 4. Eu tenho a mesma base. Agora perceba que a gente tem que fazer uma consideração. A base é um número entre 0 e 1. Então eu vou trabalhar com os expoentes, mas vou inverter a desigualdade. Então vai ficar assim, x menor que 4. E a partir daí eu já posso montar a minha solução. Então, x pertence aos reais, ao que x é menor que 4. E com isso eu resolvi a minha inequação. A próxima questão, ela fala sobre os conceitos referentes à própria função exponencial. Então, é a questão do número 20 da página 21. Ele diz, em relação à função real definida por g de x igual a 2 elevado a x mais 1, é correto afirmar que g de 0 corresponde a... Tá aí os itens. Então, o que ele quer? Ele quer uma função composta de g com g. E aí, para estar resolvendo, eu vou primeiro determinar quem é g de 0. Esse que está aqui dentro, quem é g de 0. Então, eu peguei aqui a função g de x e no lugar de x eu coloquei 0. Então, era g de x, ficou g de 0. 2 elevado a x ficou 2 elevado a 0 mais 1, certo? E resolvendo, eu tenho que 2 elevado a 0 é igual a 1 e 1 mais 1 dá 2. Então, eu tenho que g de 0 vale 2. Agora, aqui, no lugar da função composta, no lugar de g de 0, eu vou colocar 2. Então, eu reescrevi aqui, ó, g
de g de 0 é igual a 2 elevado a x, né? Mas agora vai ser g de 0 mais 1. No lugar de g de 0, eu encontrei quem? 2. Então, já substituí aqui. No lugar de g de 0, 2. E aí, 2 ao quadrado deu 4. E 4 mais 1 deu 5. Então, o valor da minha função composta de g de 0 é igual a 5, letra E, certo? Bom, pessoal, eu tenho mais uma questão aqui, que é a questão de número 21, da página 22. Ela diz: a análise de uma aplicação financeira ao longo do tempo mostrou que a expressão V de t igual a 1000 vezes 2, aí elevado a 0,0625t, certo? Fornece uma boa aproximação do valor V em reais em função do tempo em anos, desde o início da aplicação. Depois de quantos anos o valor inicial investido dobrará? Então, aqui é uma questão que mostra uma aplicação financeira para os conteúdos da função exponencial. Observe a função que foi dada, o v de t. Ele é igual a 1000 vezes 2 elevado a 0,0625t. Esse valor ele vai dobrar quando esse termo aqui ele for 2, certo? Quando eu tiver isso aqui igual a 2, eu vou ter 2 vezes 1000, dá 2000, eu vou dobrar. Então, fazendo essa consideração, eu já vou escrever aqui como resposta que 2 elevado a 0,0625t tem que ser igual a 2 para dobrar meu valor. Eu sei que 2 eu posso escrever como 2 elevado a 1, certo? Que é igual ao próprio 2. E como eu tenho bases iguais, eu vou trabalhar agora só com os expoentes. Eu escrevi 0,0625t igual a 1. Vou passar esse valor para o outro lado da igualdade dividindo. E aí, fazendo a divisão, eu descubro que t é igual a 16. Como t representa o tempo, né? Então, ficou 16 anos. Então, letra C. Depois de 16 anos, o valor inicialmente investido dobrará. Bom, pessoal, essas foram as questões que eu queria estar resolvendo com vocês. Essas questões elas estão no módulo 2, capítulo 5 do nosso livro, e foi as questões que eu passei na aula 17 e 18. Essas questões estão entre a página 9, 10, 11 e 12, e nas páginas também entre a página 14, 16 e 21 e 27, certo? Espero que vocês...